Bom, vamos dar início a um vídeo no qual nós vamos falar sobre escalas, projeções e coordenadas. Vou começar lendo essa questão aqui, que é do Enem de 2011. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 200 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre suas cidades A e B era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D, então a gente vai precisar calcular a escala, né? A gente tem uma fórmula, eu vou fazer a fórmula aqui para vocês, explicando ela. A fórmula é a seguinte: 1 sobre E, esse 1 aqui seria esse 1 aqui da... Toda a escala representada por 1 e acima de alguma coisa, né? Então, 1 sobre E, vamos aqui, Dzinho sobre Dzão. Ah, Isadora, mas o que é esse Dzinho e o que é esse Dzão? Esse Dzinho aqui é a distância, vou anotar no ladinho para vocês verem. Espero que esteja dando para ver. No mapa, o Dzinho. E o Dzão é a distância real, ou seja, a distância na vida real. Aqui, o nosso Dzinho vai ser os 8 centímetros e o nosso Dzão vão ser os 2.000 quilômetros, ok? Sabendo disso, vamos começar, né? Tem uma coisa que a gente vai ter que fazer, que é transformar esses 2.000 quilômetros em centímetros, porque é a unidade de medidas padrão, né? Mas vamos fazer primeiro o cálculo e depois a gente, no final, transforma em centímetros, porque é a ordem na qual eu prefiro fazer. Então, vamos lá. A gente sabe que vai sempre ser o 1. A gente tem esse 1, né? Ele sempre tá ali. A escala é o que a gente vai querer descobrir, então, continua como um E, como se fosse o X da questão, né? O que a gente vai descobrir. Dzinho, que eu já falei que são esses 8 centímetros, sobre o Dzão, que são os 2.000 quilômetros. 2.000. E a gente vai fazer a regra de 3, né? A gente vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar 8E igual a 2.000 dividido vezes 1 dividido, perdão, vezes 1. Ok. Vamos resolver isso aqui, né? A gente sabe que um número vezes 1 é ele mesmo, vai dar 2.000. E E vai ser, a gente sabe que o 8 tá multiplicando, né? Quando tem número e letra e não tem nada entre eles, tá multiplicando. Então, a gente vai passar 2.000 dividindo por 8, que era esse dividindo que eu tava querendo colocar ali em cima já. E fazendo isso daqui, podem fazer aí, vai dar 250. Cara, aqui até tem 250, né? A gente tá vendo ali, mas é uma pegadinha, tá? Vou contar pra vocês. Como eu falei no início, a gente vai ter que transformar esses quilômetros em centímetros. E pra gente transformar de quilômetros em centímetros, tem um macetezinho básico aqui, eu vou colocar aqui pra vocês. Para eu transformar de quilômetros para centímetros, eu adiciono 5 casas. E se eu quiser quilômetros para centímetros, mais 5 casas. Se eu quiser fazer de centímetros para quilômetros, eu removo menos 5 casas. Então, nesse caso aqui, ele está em quilômetros e a gente precisa colocar em centímetros, porque a escala é medida por centímetros, padrão de unidade de medida padrão. Ok. Então, esse 250, e a gente vai adicionar 5 zeros, 5 casas após o último zero. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai ter 25 milhões. A resposta é a letra E. Deu para compreender? Espero que sim. Continuemos. Eu vou ler a número 2 aqui. Quero ver se tá aparecendo certinho. Tá sim, vamos lá. Da UCS, do RS de 2017. De posse de uma carta topográfica na escala de
1/100.000. Um candidato ao vestibular do verão da UCS desembarca pela primeira vez na estação rodoviária de Caxias do Sul e gostaria de saber qual a melhor alternativa de deslocamento até o campus sede. Para isso, o estudante precisa descobrir qual a distância real da rodoviária até a universidade. Se hipoteticamente a distância do mapa em linha reta entre esses dois pontos for de 2 centímetros, qual será a distância que o vestibulando precisar percorrer até chegar ao seu destino? Bom, a gente já tem a fórmula aqui, né? Então, a gente vai extrair os dados. O que a gente vai precisar descobrir aqui vai ser a distância real. A gente não tem essa distância real, que no caso aqui em cima seria o desão, né? Então, vamos lá. Mas a gente tem a escala é de 1/100.000, igual a, o desenho são esses 2 centímetros, e a distância real a gente não tem. É o que a gente vai descobrir. Então, vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa, regra de 3, multiplicar cruzado. Vai dar 1D igual a 2 vezes 100.000. 1D igual a 2 vezes 100.000. 2 vezes 100.000 vamos ter 200.000. Correto? Tá, a gente já falou, né, que quando ali tá multiplicando, passa dividindo, então vai ser desão igual a 200.000 dividido por 1, que vai dar 200.000. Porém, tem uma coisa que a gente tem que fazer aqui, né? Aqui, ele tá pedindo pra gente em metros. Vocês estão vendo que a resposta está em metros. E isso aqui, a gente tá em centímetros, né? Unidade de padrão de medida, que eu já havia comentado. Pra gente passar... Deixa eu ver se tá enquadrado certo. De metros para centímetros ou de centímetros para metros, isso envolve duas casas. De metros para centímetros mais duas casas e de centímetros para metros menos duas casas. Então, se a gente cortar duas casas aqui, correto? Cortamos duas casas dos 200.000, temos 2.000. Resposta correta, letra D. Certinho? Entendido? Vamos lá. Vamos falar agora sobre projeções. Eu vou ler... Tá certinho. Eu com esse problema de enquadramento. Projeções. Da Guelimp, de 2019. Há um tipo particular de mapa temático em que as áreas dos países são mostradas em tamanhos proporcionais à importância de sua capacidade no fenômeno representado. Este mapa ou cartograma é chamado... Bom, eu vou falar qual que é a resposta para vocês e depois eu vou explicar o porquê, né? Como vocês deveriam analisar essa pergunta. A resposta vai ser a letra A. Bom, eu vou falar um pouco sobre a anamorfose geográfica, que é o que está descrevendo aqui pra gente no enunciado, né? A anamorfose geográfica é uma forma de representação cartográfica na qual os limites, aqui dados pelas unidades de federação, são distorcidos para estabelecer uma relação proporcional entre a área e a quantidade de dados de interesse da geografia. Ou seja, a gente pode ver que elas correspondem ao enunciado tamanhos proporcionais em relação à participação no fenômeno representado, né? Ou seja, elas são distorcidas, mas elas representam conforme a sua participação, a sua importância. Bom, o mapa cartesiano, ele é um mapa basicamente de linhas, né? Ele não mostra tamanhos, ele não mostra... Ó, ele fala aqui, né? Mapa temático em que as áreas dos países são mostradas. Então, o mapa cartesiano, ele acaba não mostrando essas áreas, né? Dos países. A projeção de Mercator seria basicamente uma projeção cilíndrica do globo terrestre, né? Nessa projeção, os meridianos são planificados na forma de linhas retas paralelas verticais, que são horizontais. A projeção de Mercator seria a letra C aqui, né? Que não é,
porque estaria citando alguma coisa sobre essa parte cilíndrica, porque é uma característica bem importante dela. A projeção azimutal corresponde a uma projeção em que a superfície terrestre, letra dele, né? Em que a superfície terrestre é projetada sobre um plano tocante. O ponto tocante é o plano normalmente representado ou o polo norte ou o polo sul. Então, ele geralmente está representado por isso. Isso é uma característica bem marcante dessa projeção. E os paralelos e meridianos são projetados formando círculos concêntricos. Então, estaria citando alguma dessas informações. Então, só por saber que isso daqui é uma forma proporcional e sua participação em fenômeno em relação à sua participação, né? Então, é a anamorfose geográfica. Vamos para coordenadas. Responda a questão com base no gráfico que representa parte das coordenadas geográficas. Vamos lá. A primeira coisa a se fazer nessa situação é analisar esse mapinha aqui que a gente tem, né? A gente primeiro vai se situar. Onde estamos, né? Então, vamos lá. Eu acho que tá dando pra ver os numerozinhos. Se não tiver, vou ter que dar zoom. Tá dando sim pra ver. Eita. A gente pode observar que os números estão em ordem crescente para a direita, né? 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Isso quer dizer que a gente está do lado leste, correto? Porque quando a gente... eu vou desenhar de lápis aqui pra vocês, só pra ter uma ideiazinha. Imagina que isso aqui é um mapazinho, isso aqui é um quadradinho desse daqui, isso aqui que tá sendo representado aqui é um quadradinho, correto? Se os números eles estão crescendo para essa direção, quer dizer que a gente está para essa direção. E esse lado aqui é o lado leste. Se eles estivessem diminuindo, tipo, se tivesse 7, 6, 5, queria dizer que a gente estava aqui. E ele seria virado aí, né? Não sei se vocês conseguem entender. Mas daí se tivesse 7, 6, 5, seria para essa direção, no lado oeste. Mas a gente está do lado leste. E vamos lá. Tururu. Paguei. A gente tá do lado leste. A gente sabe que a gente tá do lado leste. Mas agora, a gente tá do lado sul ou do lado norte? Como é que a gente vai descobrir isso? Bom, aqui a gente pode ver que os números, eles também estão crescendo aqui pra baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguindo a mesma linha de raciocínio que foi feita pra saber qual a direção, a gente pode dizer que ele está crescendo pra baixo, que o zero, ele sempre vai ser o centro, né? Então, em relação a esse zero, ele tá crescendo para baixo. 1, 2, 3. Então, a gente tá do lado sul, na porção leste, né? Vamos ver, situando-se, né? Vamos ver o que a questão tá nos pedindo. A gente sabe que a gente tá do lado sul e leste. Vou anotar aqui que a gente tá do sul, lado leste. Ok. Responda a questão com base no gráfico que representa parte das coordenadas geográficas. Ok. O ponto antípoda de B é... Bom, começarei explicando o que seria o ponto antípoda, né? O ponto antípoda seria basicamente o ponto contrário do ponto B dentro do mapa. Como é que a gente descobre isso, né? Tem duas coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa... Claro, primeiramente vamos ver aqui, né, qual que é a latitude e longitude do ponto B. A latitude do ponto B é 3, aqui, e a longitude do ponto B é 2, longitude. Ok, sabendo isso, a gente tem que ter em mente que a latitude, ela vai ser a mesma, porém, do outro lado. Então, se aqui a gente tem a latitude sul, a gente vai botar como latitude norte, né? O outro ponto. Aqui a gente tá no sul, a gente vai para outro ponto. Vai ser 3, latitude norte. Vou colocar só um Nzinho. Correto? Se a gente tá, enfim, contar, né? Agora, pra gente saber a longitude, a gente vai ter que diminuir de 180 a longitude atual. Então, a gente tem 2 ali, né? B tem a longitude de 2, como eu havia colocado antes. Por que de 180?
porque 180 é metade de 360, e 360 seria a volta completa no globo, 180 é a metade, a linha que representa a metade, e 180 a gente confia, vai ser de 180, mas é porque ele é a metade da linha da circunferência inteira do planeta, e a gente tá fazendo conforme o mapa, enfim, é 180, confia na mão, confia. Bom, sabendo que a gente tem que diminuir de 180 o valor da longitude, a gente sabe que a longitude é 2, 180 menos 2, vamos ter 178, correto? 178 o quê? Se a gente tá a leste e é o ponto contrário, vai ser 178 oeste, né? Então, 178 de longitude oeste. E qual que é a questão que nos dá isso? É a letra C que tá falando. Nós temos 13 de latitude norte e 178 de longitude oeste. Letra C é a letra correta. E, bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado bem explicadinho. E é isso.